Não precisamos ser negros para lutar contra as injustiças, para lutar contra o racismo. Antes de discutir de um ponto de vista biológico, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a minha história. Vocês me conhecem um pouco como professora, mas vocês não conhecem quem é a Renata ser humano. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui criada sempre pelos meus pais, né? E eu fui criada um pouco de casa em casa. Eu morei com a minha avó paterna na minha adolescência, e antes da minha adolescência eu morei com a minha Dinda. Dinda é uma pessoa negra. Nossa, é a melhor pessoa do mundo, gente. Juro pra vocês, não tem pessoa mais de coração mais humano que o dela. E sempre que eu saía com a Dinda, perguntavam pra ela se ela era minha empregada, minha cuidadora. E sempre se remetendo a essas profissões mais estigmatizadas pela sociedade. Eu não posso falar do local de fala dela, eu vou falar do meu lugar de fala. O meu lugar de fala era de incômodo, porque na verdade eu queria que Dinda fosse minha mãe. Ela era minha mãe, não era de sangue, mas era minha mãe, né? Durante um tempo ela foi minha mãe. Claro, Dinda era uma pessoa muito humilde naquela época. E a gente tinha Gente, desculpa que eu vou lembrando. Tentando me emocionar. Bom, a gente morava numa casa que só tinha uma sala. E a gente dormia naquela sala. A Dinda dormia no chão com o meu tio, Cezinha. Eu chamo ele de tio. E eu dormia numa caminha de solteiro, a única caminha de solteiro que tinha naquela sala-quarto, com a minha, eu chamo de prima, Rosane. E a gente só tinha, naquele momento, hoje Dinda tá bem melhor, tá? Mas naquele momento a gente só tinha aquela sala, um banheiro e uma cozinha, só. E era muito pequeno. Eu me lembro de uma coisa muito fortemente, falando assim de percepção, né, de lembranças mesmo. A gente sempre tinha muito aquela brincadeira de eu sou essa, não, eu sou essa. Por exemplo, assistindo Sailor Moon, assistindo filmes. Eu ainda acho que as crianças brincam assim, né? Elas buscam se identificar com as Barbies também, sempre bem brancas, né, loiras. Aí depois veio a Suzy, que era uma Barbie mais gordinha, né? Ela não tinha essa identificação. A gente falava, eu sou essa, eu sou aquela. E a gente era criança, né? Normalmente era eu, a Rosane e mais duas primas, Amanda e Rosiane. E a gente sempre buscava essa identificação vendo os desenhos. E aí a gente falava assim pra Rosane, sem maldade qualquer, gente. Ué, mas você não pode ser ela, porque você é negra, ela não é negra. Então aí eu já trago um primeiro assunto importante, que é essa identificação, essa representatividade. Hoje nós temos muito mais, e isso é um grande avanço. Mas perceba, a população brasileira em sua maioria é negra, e a gente tinha um padrão eurocêntrico que foi importado para cá, para o Brasil. Então ela não se sentia representada pelas pessoas que estavam nas novelas, pelas pessoas que apareciam nos desenhos, até porque naquela época a gente via muito anime.
é japonês, né? Só que tem todos os olhões. Eu vou colocar uma imagem de uns animes aqui pra vocês. E anime agora, um pouco mais, tá trazendo aí personagens negros também. Naquela época eu não lembro de ter, e ela não se sentia representada. Então esse é um primeiro tema, que é a representatividade, porque representatividade importa sim. Então hoje nós temos bonecas de todos os tipos, inclusive bonecas que representam, né, quem tem uma perda auditiva, que são aquelas bonequinhas que tem um aparelho auditivo, aquelas bonecas que possuem melasmas. Enfim, hoje a gente tem uma representatividade maior do que naquela época. E já que a gente está falando de representatividade, essa imagem aqui, ela chama muita atenção, que são principalmente para as crianças negras e mulheres também. Bom, nessa imagem a gente pode ver pessoas negras, bonecos negros com profissões diversas, não apenas aquelas que a gente havia falado anteriormente, que era empregada, ou babá, ou doméstica. Então essa imagem traz aí a abertura, né? Traz uma evolução nesse sentido. Então esse é o primeiro recado que eu gostaria de deixar aqui. Então fica ligado, porque vai ter a parte 2 desse vídeo. Nós iremos falar um pouquinho sobre raça e biologia. Afinal, esse conceito, diante do viés biológico, é correto? Vamos discutir isso. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Não devemos confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Não junto minha voz à dos que, falando em paz, pedem aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. A minha voz tem outra semântica, tem outra música. Eu falo da resistência, da indignação, da justa ira dos traídos e dos enganados, do seu direito e do seu dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais sofridas.